Vamos aqui em mais um assunto sobre a palavra de Deus. Vamos comentar a respeito da morte. O que acontece depois da morte? O que é a morte? Vamos pensar aqui. A esperança é a morte. Esperança é a certeza de que algo vai acontecer. A esperança verdadeira, a esperança pura é isso. A palavra esperança, ela começou a ficar deturpada. Se você estiver esperando, é como se você não tivesse certeza. Você não pode esperar por algo que você não tem certeza. Então a verdadeira esperança é algo real, é algo que vai acontecer. Você espera porque vai acontecer. Você não vai esperar por algo que não acontece. Então o sentido da palavra esperança é isso. Diferente de expectativa. Expectativa, você está na expectativa, você não tem certeza, tem alguma dúvida. No caso, por isso que a esperança, fé, esperança e amor, fé, esperança e amor são as três virtudes, né? São três virtudes mais importantes, digamos assim, sendo o amor a mais importante de todas. O amor gera a fé e a fé gera a esperança, porque a fé vai falar de coisas que você não vê, mas que você tem certeza que existe. E é exatamente pela fé que você recebe aquilo que você está esperando. Então é lindíssimo essas três virtudes. Mas nesse pensamento sobre a morte é a certeza de todos, sejam os salvos, sejam os perdidos. A morte é uma certeza absoluta, não há dúvida que todos morrem. Agora, para nós os salvos, há uma esperança. Capítulo 4 de 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo descreve que quando perdemos alguém, nós cristãos, devemos chorar, sim. Devemos sofrer. Chorai com os que choram, né? Se alegre com os que se alegram. Sofra com os que sofrem. Leve as cruzes uns dos outros. O amor nos faz participante. Veja o próprio Jesus chorando ali, no sepultamento de Lázaro. Pode ser que o choro dele não fosse nessa questão sentimental, mas de uma forma racional. O que as pessoas perceberam ao ver Jesus chorar é que Jesus o amava, né? Ver como ele o amava, e então Jesus chorou. Pode ser que Jesus chorou mais vendo o todo, né? Vendo o mundo espiritual, vendo que a morte não é isso que as pessoas estão vendo. Inclusive ali na ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, as próprias irmãs de Lázaro, elas tinham a esperança. E então elas disseram a Jesus mesmo: Lázaro ressuscitará, mas só no último dia. E Jesus então declara: eu sou a ressurreição e a vida. Não tem essa de último dia. Eu sou esse último dia. Eu sou o primeiro e o último. Aquele que está morto, se crê, voltará a viver. E se estiver vivo, nem mesmo morrerá. Você pode crer nisso. É o que Jesus diz em João capítulo 11. Então, entendendo essa palavra de Jesus em João 11, aquele que está morto e crê. Volte a João 5, versículo 27. Os mortos, a hora vem e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Que mortos? Aqueles que ouvem a voz do Filho de Deus. Quem ouve a voz do Filho de Deus? Aqueles que têm fé. E se tem fé, então ressuscita. E em verdade, a própria palavra é a autora da fé.
é a mesma voz, é a mesma palavra, o mesmo Deus quem chama pelo nome. Você está morto em ofensas e pecado, e então o Espírito Santo vem sobre você. E você não merece, você não é digno. Ninguém merece, ninguém é digno, mas ele vem sobre você. E pelo sangue derramado, ele faz o caminho aonde ele vai descer e fazer morada. Então o sangue foi vertido para isso. E então ele tira o pecado. O que é tirar o pecado? É tirar a morte. A morte tem que sair do caminho da vida, porque a vida é mais poderosa que a morte. E a vida é Jesus. E então ele vem num cavalo branco. Ele vem cavalgando e o exército do céu o segue. E não é para ficar mais na terra. Ele já veio sua vinda na terra. Agora ele permanece na dimensão celestial. E então, com a voz forte, ele te faz subir às alturas. Perceba a compreensão da Escritura. Para você que é eleito, você está morto em ofensas e pecado, já nasceu em pecado, já foi formado em iniquidade. Você tem essa consciência. Você, pela pregação da fé, começa a entender desse modo, vendo que essa vida não tem futuro. O futuro dessa vida é a morte física. E então segue o juízo, que é o aniquilamento. O que acontece com o salvo? O salvo é ressuscitado, a ressurreição da fé, a ressurreição espiritual. E isso não é para ter uma outra ressurreição de corpos. Não, você não vai voltar para corpo de pecado, não. Você é ressuscitado em Cristo e nele glorificado. Ressuscitado e então glorificado. Você não é glorificado na carne. Essa carne é o corpo do pecado. Isso será desfeito. Isso é apenas a casca. Agora, a nova vida, ela já nasce em Deus. Isso é agora mesmo, isso não é para o futuro. O céu é uma realidade para os salvos. O céu veio. Você, quando recebe o Espírito Santo, quando recebe a palavra do Evangelho, o céu é aberto para você. Você nasce uma nova criatura em Cristo. E para quê? Para você ter essa transformação, essa iluminação do entendimento. Você agora é um ser espiritual que discerne bem tudo. Você entende as coisas naturais porque está na carne, mas você entende também as coisas espirituais. E agora, com esse entendimento da palavra, você declara a vitória sobre a morte. Qual é a vitória sobre a morte? A ressurreição de Cristo. Em sua ressurreição, todos nós estamos. Ele é o primogênito em tudo. E agora, como se dá a ressurreição dos demais? Simples. Gerados de novo. 1 Pedro 1:23. Gerados de novo, não da semente que se corrompe, mas da semente incorruptível. E o que isso é de forma prática? Quando você recebe a palavra da salvação, então Jesus Cristo é gerado em você. E quando é a ressurreição? A ressurreição é instantânea. Quando ele é gerado em você, isso vai acontecer naturalmente, a ressurreição de entre os mortos. Você está ouvindo a voz do Filho de Deus. E a ressurreição é exatamente essa voz poderosa, te libertando, te transportando desse reino terreno para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz. Há um arrebatamento. Agora as pessoas entendem tudo na literalidade, entendem que morrer é estar no caixão, entendem que ressuscitar é ser levantado do túmulo, só entendem literal porque são homens naturais. Mas quando você recebe
essa compreensão, você entende que a ressurreição é espiritual. Por quê? Porque a morte é espiritual. Você não aguarda uma ressurreição física, porque você ressuscitou em Cristo, você foi vivificado, não para morrer de novo. Agora você não pode pecar mais, porque você é semente de Deus. Essa nova vida em Cristo Jesus te dá a certeza da vida eterna. Da mesma forma que aqui você tem a certeza da morte, agora em Cristo Jesus você tem a esperança, você tem a certeza da vida eterna. E o que você vai aguardar? Esse processo se completar. Nesse caso dos salvos, devolver esse corpo para o pó. No caso dos perdidos, volta ao pó e então o espírito e a alma irão perecer no inferno e lago de fogo, que é o aniquilamento, enquanto que os salvos, com a saída do corpo, eles simplesmente têm essa plena manifestação, não estão mais num corpo limitado, mas sim no Senhor Jesus. Nós não precedemos os que dormem. O texto de Colossenses é claro. O Senhor desce do céu. O verbo descerá do céu, com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Por quê? Porque isso não é um coletivo. O texto de Colossenses, quando se prega dessa forma coletiva, é que lá vem ele. Então vem um arrebatamento de forma coletiva. Isso é um pensamento literal. Mas se você lê Colossenses e você combina com outras escrituras, você vai ver, por exemplo, em Efésios, que está falando de uma forma individual. Efésios 2, vos vivificou juntamente com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Você é vivificado. O arrebatamento é espiritual. A morte, a ressurreição é espiritual. Há dois mundos, o mundo visível e esse novo mundo invisível em Cristo Jesus. Você precisa ter essa compreensão. A hora já chegou em que você escutou a voz do Filho de Deus e isso te trouxe vida. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Enquanto que as pessoas estão sendo sepultadas num lugar aí na terra, num cemitério, numa catatumba, num túmulo, nós estamos sendo sepultados em Cristo. Nós estamos entrando em Cristo. E quem está fazendo isso? Por um Espírito, somos todos imergidos no corpo de Cristo, isto é, a palavra do Evangelho, a proclamação do Evangelho da paz. A paz é isso, é a vitória sobre a morte. Quando ele vem, ele traz a iluminação, você então está despertado, isto é, você agora está vivo. Não mais a carne, mas agora você vive em espírito. E se você é eleito e ainda não ressuscitou, é só ouvir. Ouça a voz. Essa voz te traz vida, essa voz te transforma. Esse evangelho é um evangelho completo. Não é apenas Romanos 7, onde Romanos 7 declara que você está morto e não consegue fazer as coisas do Espírito porque está preso num corpo do pecado. Você vai a Romanos 8, libertos pelo Espírito Santo. Ele então te liberta desse velho homem. E isso não é só depois que você sai da matéria. Você precisa declarar como Paulo: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa é a realidade para os salvos. Essa é a realidade para cada eleito de Deus. Desfrutar do evangelho da paz, ser levantado em espírito, viver em espírito e andar em espírito. O cavaleiro que pertencemos é o cavaleiro do Apocalipse 19. Esse cavaleiro que marcha e peleja com justiça e o exército do céu o segue.
você em Cristo Jesus está ressuscitado. E assentado quer dizer o quê? Posicionado, vivendo o evangelho de verdade, cavalgando em lugares celestiais. Você agora é de cima e o velho homem passou. Não há mais morte e nem pecado em Cristo Jesus. Isso não é simplesmente ao sair da matéria, mas é ao vencer. A fé vem, e a fé então ela transforma. Vem então a virtude, que é o poder, e esse poder é Cristo sendo formado em você, de fé em fé, de glória em glória, até que a gestação se completa. E o menino não nasce andando, o menino nasce e depois é que vai andar. Então cada um tem um estágio, mas todos chegaremos lá. O alvo, a perfeição, ela existe em Cristo Jesus. A palavra que você recebeu não é uma palavra de homem, mas é o Espírito Santo. A semente de Deus não poderá reproduzir outra coisa senão Jesus. Agora, se você está conformado com uma denominação, em ser católico, espírita, batista, metodista, aí é com você. Esse aí é um presente dos homens, mas o presente de Deus é Jesus Cristo, seu Filho Palavra. Sua vida foi ofertada, a própria vida eterna, e isso nasce em você para te libertar de si mesmo. Se o Filho te libertar, verdadeiramente você é livre. Agora regozije e ande, levanta e anda. Anda em espírito, vencendo todo esse embaraço do pecado, todos esses desejos da carne. É só tomar o remédio, que é a palavra de Deus. Essa palavra traz vida, essa comunhão santa, a saúde das nações. As suas folhas é para a saúde das nações. O que isso quer dizer? O nosso companheirismo. A lagarta, essas pragas, o gafanhoto, o pulgão que comeu, ele veio e restaurou. Há uma perfeita comunhão em Cristo, mesmo que fisicamente eu não esteja aí no seu lar, mas se você é do Espírito, você tem comunhão. Ter comunhão não é estar num lugar físico. Estar congregado não é pertencer a uma igreja. Você faz parte dessa igreja universal e assembleia dos primogênitos de Hebreus 12. Você está congregado nele, congregados em Cristo. Ora, congregar no lugar físico, isso não vai mudar muito. Você vai se tornar um religioso apenas. Agora, quando você está no Espírito Santo e o Espírito em você, aí você está selado, aí a carne passou, aí você vive em Espírito. A verdadeira justiça e santidade é isso, é a visão de Deus, é a presença dEle. Deus abençoe a tua vida. E não há o que sofrer, não há o que se entristecer, mas sim há o que se testemunhar de vitória sobre todas as tribulações, sobre todos os problemas que nos vêm. Aqui na terra é isso mesmo, nada tá bom. Você pode mudar de emprego, você pode casar, você pode separar, o que você fizer. Você pode ser aquele jovem rico. O que na verdade você está procurando é a paz, essa paz que ninguém pode dar. Não é um relacionamento, não é um presente humano, mas essa verdadeira paz é Ele, Jesus, Ele que dá a paz, Ele é a ressurreição e a vida. O último dia chegou para você, você não pode viver mais, seu último dia tem que chegar. Qual é o último dia? O dia que o Senhor vem, aí você entra no dia dele. O meu último dia já chegou. Eu agora já não sou mais eu, mas Cristo é em mim. Agora é um milênio,
Um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não mais tempo, mas uma vida em Cristo para toda a eternidade. Deus te abençoe no nome precioso de Cristo. Amém.